Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo de número 5. Hoje vamos finalizar o capítulo de número 5. Hoje é o nosso roteiro de número 18 e a gente vai focar das páginas 104 até a página 108. Aqui a gente vai focar, o nosso objetivo é compreender como era o cotidiano, o dia a dia durante as navegações. Eram viagens que, como nós já vimos, duravam meses, 60 dias, 40 dias, né? 50 dias no mar. Então, como era viver, como era estar presente nessas embarcações? Aqui na página 104 a gente tem aqui uma gravura, um desenho sobre as caravelas, que era a forma de transporte mais desenvolvida na época, né? E nós temos algumas questões. Antes de passar a discutir o conteúdo, eu vou só reforçar que na próxima semana, certo, depois eu aviso. Continuando, nós já vamos aproveitar a nossa aula de hoje para fazer certas revisões sobre o conteúdo, tá bom? Então, continuando aqui, o cotidiano nas grandes navegações. Era algo muito difícil, gente. Imaginem vocês, em uma época, passar 45 dias, 50, 60 dias no mar, em uma época que não havia hábitos de higiene como nós conhecemos hoje, pelos europeus, né? Então, os homens dividiam espaço com ratos, baratas. Era muito comum doenças como infecção, diarreia, meningite, protozoários, né? Muitas pessoas pegavam febre, morriam. E outra questão muito complicada era a questão da alimentação. Muitos alimentos ficavam podres, né? Frutas não duravam tantos dias assim. Alguns animais eram levados vivos, como cabras, bodes, galinhas, para poder matar na viagem, né? E outros eram levados como gatos, eram levados para que pudessem caçar os ratos, porque essas caravelas elas eram empestadas de ratos, né? Na época os europeus não tinham hábitos de higiene, então a proliferação de doenças era muito grande, certo? Então tudo isso foi um problema, né, vivido por essas pessoas, por esses europeus que se destacavam da Europa para conquistar riquezas, lucrar em outras regiões do mundo, né? Eram raros os momentos de folga, onde se praticava algum tipo de música, de cantoria, de jogos, né? Outra coisa, alguns dias bebiam também. A questão da alimentação, gente, por muito tempo a alimentação era uma das... E a água, né? A água doce, que era estocada no navio, que lá tinha contato com baratas, com ratos e vários outros elementos. As próprias pessoas iam beber, não tinham a questão de asseio, né? Então colocavam as mãos dentro, tudo isso dava disenteria, dava infecção estomacal. Então muitos ficavam doentes e até morriam. Com o tempo, e quando eles chegaram na América, eles descobriram um alimento que se tornou perfeito para as grandes navegações, que foi a batata. A batata ela é um alimento que ela dura várias semanas sem apodrecer, né? Então a batata, inicialmente ela foi usada somente para porcos, alimentar os porcos que eram trazidos nas caravelas para serem mortos durante a viagem, e depois elas foram usadas mesmo para comer. Mas também peixe seco, né? Que era usado, queijo. O problema é que ficava podre com muita facilidade. Crianças eram levadas nas caravelas para trabalhar como grumetes, que eram aqueles que ficavam fazendo mandados e subindo nas cordas para atar ou desatar nós, né? Nós tínhamos também os mestres, que eram aqueles que tinham conhecimento dos mapas, de toda a tecnologia como bússola, né? Conheciam o navio quando estava precisando
estava com alguma avaria, algum problema, eram esses mestres, engenheiros, estudiosos, né, que sabiam todo o processo de navegação. Havia o capitão Mor, que era aquele que chefiava e organizava tudo, a viagem, e havia também o comandante, geralmente um nobre, que era ele que recebia a carta, a missão do rei para realizar aquela expedição. Aqui nós temos a navegação nos oceanos Atlântico e Pacífico. Então, entre os séculos XIV e o século XVI, né, mas principalmente século XV, XVI e XVII, né, que foi quando se deu as grandes navegações, que nós vamos ter esse contexto, né? As pessoas, os europeus, buscavam chegar em regiões cada vez mais distantes, mas era um problema onde muitos adoeciam ou morriam, né? Era preciso também ter novas tecnologias. Os europeus aprenderam com quem? Com os africanos, com os árabes, né? Depois aprenderam muito com os indianos, com os chineses. Então eles foram desenvolvendo navios cada vez mais modernos, caravelas, galeões, que eram tanto maiores como capazes de sobreviver a atravessar tempestades, né? Dentro dos navios vinham todo tipo de gente, desde aqueles que eram levados para caso de combate, soldados, guerreiros, até mesmo pessoas que não eram combatentes, mas sim especializados, como os carpinteiros e os calafates, que eram encarregados de fazer reparos no navio e também nas velas, né? E também evitar a entrada de água nas embarcações, na parte que a gente chama de calado, que é a parte de baixo do navio que fica sob a água. Eles ficavam lá embaixo olhando se estava entrando água em algum lugar, reparando, trocando tábuas de madeira, colocando piche para vedar, né? Esses eram trabalhadores especializados. Havia criança? Havia algumas crianças, sim, para fazer certas atividades que era para um adulto não seria tão bom fazer ela, né? E como, por exemplo, ficar subindo nas cordas, como entrar em lugares para fazer reparos que um adulto não conseguia passar. E outro ponto importante, gente, não era aceito inicialmente a participação de mulheres, né? A gente viu que a questão do preconceito, do machismo é algo que atravessa toda a história da humanidade. As mulheres eram consideradas um elemento de má sorte para os navegantes da época. Então eles não aceitavam mulheres. Isso é um dos elementos que comprova a questão do preconceito, né? Do machismo ao longo da história. O desenvolvimento da cartografia. O que é cartografia? Significa o estudo de mapas, né? O desenvolvimento dos mapas. A gente já viu aqui que no início não se acreditava que existisse um mundo além da Europa, né? Era bem pequeno e a ideia de planeta era um planeta plano. À medida que eles foram chegando em outros lugares do mundo, os mapas foram mudando. Esse mapa aqui, por exemplo, é do início do século XVI, 1502. Nesse mapa, você já consegue ver a África, um pouco aqui da América, olha só, um pouco da América, né? Um pouco aqui da Índia, da China. Então já eram lugares que os europeus conheciam, né? E na página 107, nós temos aqui um mapa do final do século XVI, 1597. Olha só como já mudou bastante, né? A América aqui já não aparece mais separada, ela já aparece unida, ó. América do Sul, América Central e América do Norte. Ela já aparece unida. Vocês conseguem ver aqui que a Terra, né? Então eles já haviam chegado aqui, sabiam que existiam o que nós chamamos hoje de Polo Sul ou Antártida,
né? Eles chegaram nessa região, sabiam que existiam também o Polo Norte, né? A região da Groenlândia. Então vocês já conseguem ver, olha só aqui, ó, Austrália, Oceania, né? Mas eles ainda assim eram mapas muito defeituosos. Olha só como eles colocavam a América do Sul, quase de um lado é parecida, mas de outro é muito diferente do que nós conhecemos hoje, né? Então essas eram as limitações das cartografias. Isso influenciava muito, porque um navegante poderia demorar muito mais tempo para chegar em um lugar, porque ele acreditava, não, ali é pequena aquela quantidade de terra, mas quando ia ver na realidade, ela era muito mais extensa, né? Então esse foi o desenvolvimento da cartografia, desenvolvimento dos mapas. Então, gente, aquilo que para nós parece ser algo sem muita importância, mas a tecnologia de navegação dos europeus, nesse caso aqui dos portugueses, que foram os primeiros, foi de uma grande engenhosidade. Inicialmente, os navios não tinham grande capacidade de atravessar grandes oceanos como o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. O conhecimento dos europeus também não era suficiente para isso. Foi preciso eles aprenderem novas técnicas de navegação, de orientação noturna e diurna para poder se lançar aos mares. Aqui tem uma grande contribuição que veio dos árabes, que é a vela latina, a vela triangular que permitia o navio ter o impulso do vento, mesmo que ele estivesse contra o vento, né? Essas velas foram usadas na construção de caravelas, que aí já são navios muito mais desenvolvidos. As caravelas eram capazes de enfrentar. Foram nesses navios que os europeus chegaram à América, né, na África, na Índia. E as caravelas deram também, possibilitaram, olha só aqui, a união de várias velas, possibilitaram a construção de naus. Essas naus eram navios ainda maiores, eram assim, extremamente modernos para a época, como se fossem verdadeiros, comparando com hoje, máquinas espaciais, certo? Então, navios, caravelas, naus, galeões, que eram navios, né, ainda mais possantes, que além de ter uma grande capacidade de navegação, eram também feitos para o combate naval. Então levavam dezenas de canhões, né, pesando milhares de quilos. Os medos, os mitos da época eram vários, como monstros marinhos, a gente chegou a ver isso, né? O medo do desconhecido, porque acreditava-se que se você navegasse demais, você poderia cair no abismo. Haviam monstros marinhos que iriam destruir o navio, então não podia se navegar longe demais. E o que levou os europeus, os portugueses e espanhóis a passarem por cima e enfrentarem todo esse medo foi a sede de lucro, certo? Muitas pessoas que vieram nas caravelas, nos navios, para a América, para a África, para a Índia, eram inclusive pessoas consideradas criminosas em Portugal e na Espanha, pessoas que estavam presas, né? Eram dada a possibilidade, ao invés dela morrer na prisão, era dada a possibilidade dela ir ser jogada nesses países. Então, muitos reis mandaram limpar as prisões e jogar essas pessoas nesses países. Aliás, ainda não eram países, mas nessas terras, nesses territórios. Com qual intuito? De que essas pessoas pudessem ocupar, colonizar aquela terra e agora dizer que era de Portugal. Essas pessoas eram chamadas de degredados, aqueles que eram jogados, expulsos, geralmente pessoas criminosas, né? E sobre essa realidade, o cotidiano era esse. O cotidiano das caravelas, das grandes navegações,
era de muita pauperidade, de muita doença, desde desinterias, infecções estomacais, dengue, febre amarela, malária, tudo isso que os europeus não conheciam, mas que fazia parte de outras regiões do mundo, como a África, como a América, né? Doenças de climas tropicais, né? E equatoriais, como é o caso do Brasil. Haviam muitas doenças que dizimavam grande parte da população. Grande parte dessas doenças vinha da água contaminada, né? Por ratos, leptospirose, baratas, vários outros tipos de protozoários. Aqui na América, como barbeiros, contaminavam as pessoas, a água e também a comida. Lembrando aqui dos hábitos, eles não tinham hábito, por exemplo, de lavar a mão, de lavar a comida. Então tudo isso dava muita infecção, disenteria, peste bubônica. A gente vai já ver um pouco. Os europeus aprenderam muitas técnicas e conhecimentos de cura, plantas medicinais, hábitos como tomar banho com os indígenas da América. Foram os índios que ensinaram isso a ele, né? Como se curar de certas doenças, como se prevenir de outras doenças, que alimentos são melhores para consumir. E só lembrando que os europeus, eles se achavam superiores aos outros povos, chamavam inclusive os indígenas de bárbaros. Mas é só para a gente ver que isso não era verdade, isso era falso. Muitas vezes os indígenas tinham conhecimento muito superior aos europeus, né? Aqui nós temos mais uma vez a questão do mito. Aqui nós temos um nobre empurrando uma pessoa descamisada. Aqui significava aqueles que eram expulsos, degradados, né? Alguém que estava preso em Portugal, na Espanha, era mandado para ocupar alguma terra na América, né? Então as pessoas tinham medo das viagens, tinham medo do desconhecido. E aqui a gente tem algumas das doenças que faziam parte dessas viagens, como por exemplo o escorbuto. O escorbuto foi uma doença que atingiu muito aqueles que eram navegantes, né? Principalmente aqueles que eram mais pobres, que ficavam lá no porão do navio, bebendo água junto com os ratos, com os animais, dormindo em meio a fezes de porcos, né? O escorbuto é uma doença causada pela má alimentação. Uma alimentação, por exemplo, baseada sem vitamina C. Então, deixa o corpo com vários tipos de hemorragia, né? A vitamina C, ela leva à hemorragia. Então, abre hemorragia no nariz, nos olhos, na gengiva, que é uma região muito sensível, né? Mais uma vez aqui tem a questão do escorbuto, né? Vocês podem ver aqui vários tipos de úlceras, que era por onde saiu o sangue, a hemorragia. Era muito comum também, além do escorbuto, a peste bubônica, né? O que é a peste bubônica? É a transmissão de uma bactéria, né? De um vírus causado pela pulga do rato. Então, as caravelas, como eram lotadas, abarrotadas de ratos, as pulgas do rato acabavam transmitindo a peste bubônica, que enchia o corpo da pessoa de tumores, grandes tumores pretos, mais ou menos do tamanho de um limão ou de uma laranja. E esses tumores secretando sempre pus, né? A pessoa tinha grande febre e dentro de 2, 3 a 5 dias a pessoa vinha a morrer. Então o escorbuto e a peste bubônica eram grandes doenças que afetavam as tripulações, né? Sem falar na fome, sem falar na sede. Aqui a gente tem uma imagem que mostra bem o que é a peste bubônica, né? Era chamada tanto de peste bubônica como de peste negra, né? Porque bubônica vinha de bulbos, esses tumores,
E negra porque esses tumores eram justamente negros, certo? E aqui eu queria trazer um pouco, gente, fortalecer acerca da chegada dos europeus em outras regiões do mundo, como por exemplo na África, né? Qual era o intuito principal? Era a busca por lucro, né? Participar do comércio de especiarias que até então era feito de forma terrestre pelos italianos. Eles quem eram os proprietários das rotas de comércio por terra. E aí os portugueses foram os primeiros que começaram a navegar o continente africano, conquistando as terras do litoral. Com o tempo, Portugal conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, a gente viu isso, né? E sempre aprendendo mais técnicas de navegação, conhecimento, de construção de navios, né? A chegada à América. A gente viu que Cristóvão Colombo saiu da Europa, da Espanha, buscando chegar na Índia, ou aliás, nas Índias, né? E ele não sabia que havia um continente inteiro que os europeus não conheciam, que era a América, e ele acabou chegando na América de forma acidental. Na época, aquilo que era chamado de Índias, no plural, era na verdade toda a região do Extremo Oriente, que pegava China, Japão, a própria Índia, né? E também esse intuito por lucro foi o que fez também os europeus chegarem às Índias, né, em busca de especiarias, onde tinham as especiarias mais valiosas, tulipa, perfume, seda, eram as especiarias mais valiosas, juntamente com outras especiarias da África, como a pimenta do reino, era muito valiosa também, certo? E também a chegada ao Brasil por Pedro Álvares Cabral, português, ele estava buscando chegar na Índia, ele saiu com essa missão. Então o navio dele se distanciou demais da rota e chegou ao Brasil. Por que ele se distanciou? A gente não sabe. Algumas pessoas acham que ele já sabia que havia terras, né, nessa região. E ele quis ser o primeiro a chegar para fazer seu nome, né, ganhar grande destaque. E reforçar também a questão do Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado assinado entre a Espanha e Portugal, que estabelecia 370 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde, né, em direção aqui ao oeste, seria traçada uma linha imaginária, que é essa linha lilás. Então, tudo que estivesse à esquerda da linha, depois da linha, seria da Espanha, as terras, né? Tudo que estivesse à direita, dentro das 370 léguas, da linha imaginária, seria de Portugal. Esse foi o tratado, o Acordo de Tordesilhas. E aí destacar também o sentimento de superioridade por parte dos europeus. É por isso que a gente não costuma dizer que Cristóvão Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu. Não, eles não descobriram, porque já haviam muitas pessoas que moravam nesse continente, nas terras que hoje é o Brasil. Na verdade, eles ocuparam ou colonizaram, né? E aqui eu vou terminando a nossa explicação, quase. Mas antes disso eu vou mostrar aqui um breve vídeo para vocês sobre isso, de forma bem humorada. A parada nesse canto aqui, eu vendo assim a... Que isso, hein? Que susto, irmão! Porra, amigo! Caraca, que susto! Você é um estirão, hein? Porra! Tu me deu um maior sustão aqui, cara. Eu tô conhecendo aqui agora. Qual é teu nome? É Pedro Cabral, teu é? Apoã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, índio? Como é que tá? Olha só, viemos de Portugal, amigo. Portugal? Puta merda, conhece, sabe?
porra, nunca ouvi falar não. Ah, porra, é longeão. Pra lá, barreta aqui? E muito lá. Muito, Tá. pega reta, curva, curva. E a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma olhada. Vocês são donos aqui? Não, dono não, a gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, Aqui cara. é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora, aí constrói um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. De repente, em vez de desmatar essas coisas, todas esse caos aí, traz a tua galera, fica cada um de um lado, a gente do outro, porque aqui é grande, cara. Dá pra dividir isso aqui. Não, pra gente não é legal, não. A gente é... Então, a ideia de vocês, então, é que a gente vai embora. Não, imagina que eu vou querer vocês vão embora. Você tá falando desse jeito até... Claro que não, vocês vão ficar. Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão então fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? Por quê? Ué, porque eu vou te dar coisa, porra. Ah, vai dar Como coisa. é que não vou? Olha aqui o que eu tenho pra você, ó. Ei, que é isso? É tecido. Puta merda, off-white bonito. Aí dá pra construir aqui, dá pra fazer igual o É meu. bonito até mas assim, se tu observar bem, tem fruta pra caralho aqui. Tu dá uma voltinha aqui, tu pega goiaba, bananas, porra toda aí. Acho que por um pano, tu me fode. Você tá achando que eu vou te dar só isso aqui? É que você falou pano. Sabe o que eu vou te dar também? Veio que tu tem aí. Porra, Porra, é essa? fica na tua. Rapaz, Quem é esse? Quem é esse cara? Cara é igual a mim. Esse é tu, porra. Isso aqui é espelho, cara. É aqui. Ah, isso aí é legal. Isso é tu. Isso aí eu achei legal. Porra. Isso aí, mas deixa eu te Isso é falar. pra você, ó. Mas eu vou até pedir desculpa pela sinceridade mesmo, que eu acho que a matemática não bate muito, não. Do quê? Porque a praia é grande pra caralho aqui, né? Dei uma volta aqui, praia, cachoeira pra caralho, cachoeira, fruta, porra. Aí tu me fala, um pano, um espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que assim, se não for pro bem, vai ter que ser pro mal. Por que mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população. Ah, mas aí tu me fode. Fico até mal contigo, eu tô conversando. Ah, pô, fui ignorante contigo? Não, fui. tamo na legal então, aqui. aí tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai, porra, escravizar os caralho. Aí eu falo pra você, não? Aí, porra, teu coração já se enche de rancor, tu quer partir pra porra de exterminar? Vocês estão em quantos aí? É isso que eu já ia te alertar pra isso. Não, Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim? Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim. Pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai, porra, nenhuma. Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra! Puta que Porra! pariu. Pode vir. Vem! Esse chapéu é foda. Vai. Então, gente, esse vídeo que é a tentativa do grupo Porta dos Fundos era fazer algo assim bem humorado. Peço até desculpas por alguma palavra, algum palavrão que tenha saído no vídeo. Não era essa a intenção, mas o intuito do grupo era fazer algo bem humorado para mostrar esse contato entre os europeus e os outros povos, no caso aqui os povos indígenas da América. Os europeus, você viu ali no vídeo que ele falava que não, nós vamos escravizar vocês, se vocês não quiserem a gente vai matar, e foi isso que aconteceu na realidade, né? Só no Brasil havia aquele número ali que vocês viram, né? Cerca de pelo menos 6 a 8 milhões de indígenas. Em pouco tempo esse número caiu para alguns milhares de indígenas, então milhões de indígenas foram mortos, né? Doenças que não existiam entre esses povos, os europeus trouxeram, como a peste negra, gripe, não existia entre esses povos, os europeus quem trouxeram, a varíola, doenças DSTs, né? Como agora me fugiu a mente, várias DSTs, né, que eram doenças transmitidas a partir da relação. Muitos desses homens violentavam mulheres, meninas, indígenas e acabavam passando vários tipos de doenças.
Então, essas doenças mataram milhares. Tem relatos, pessoal, na época, de haver em uma única semana a morte de 40 mil indígenas a partir dessas doenças trazidas pelos europeus. Por quê? Porque o corpo deles não tinha imunidade, não tinha defesa contra essas doenças, né? Então aqui são algumas complementações para a gente fechar aqui o capítulo, certo? E ver de que forma toda essa sede por lucro, as condições da viagem, né? E esse sentimento de superioridade fez com que os europeus fizessem crimes terríveis contra essas populações, certo? Aqui a gente termina, só relembrando que a gente está nesse processo já de revisão, né? Do capítulo 5, para a nossa prova que está chegando aí. E a gente vai agora para o nosso grupo da turma e realiza a atividade dessa semana, tá bom?